Quebradinho, estou há 2 anos como gerente. Aqui em Itajaí há 1 ano e alguma coisa como gerente médio e grande empresa, atuando em segmentos de empresas faturamento acima de 7 milhões e grandes corporações. Vamos falar hoje aqui um pouco sobre o segmento petróleo e gás, com foco no portal Progredir, no programa Progredir, na verdade, com uma visão também da Caixa Econômica dentro desse segmento. A Caixa tem aqui a Superintendência da Itajaí, a nossa Superintendência Petróleo e Gás. A Caixa criou uma superintendência exclusivamente para atendimento, hoje chamada Superintendência Petrobras BNDES, voltada exclusivamente para atender demandas da cadeia petróleo e gás, demandas BNDES e agora também entrando na área de energia como um todo, tá? Para realmente fomentar essas áreas, na verdade, no país. Vamos falar aqui alguma coisa. Cenários, oportunidades, experiência Caixa, estrutura Caixa na cadeia petróleo e gás e os resultados Caixa dentro desse segmento. Começando de cenários. Cenário nacional petróleo e gás, a demanda Petrobras para isso é extremamente grande, todo mundo está aí, pré-sal, algo que está na mídia direto há mais de ano já. E a Petrobras buscando isso, vendo todo esse potencial, tem um plano de estratégia de desenvolvimento, em 2011 2015, previsão de investimento de 224 bilhões de dólares. E disso, 400 bilhões na cadeia, além disso, 400 bilhões de dólares de investimentos na cadeia produtiva, que aí são Petrobras e seus fornecedores. Previsão de implantação de ciclos novas refinarias até 2015 e a projeção de 2,5 milhões de empregos gerados dentro da cadeia produtiva petróleo e gás. A demanda industrial, naval e offshore, o que já existe hoje, plataformas de produção e sondas, a situação atual, né, posicionar lá dezembro de 2009, 125 plataformas e produção de sondas, a contratar até 2020, mais 97, total previsto 112 bilhões. Barcos de apoio, aqui dobra a contratação, na verdade é o dobro do que já existe, né? Previsão de 35 bilhões. E o programa da Transpetro, com novos petroleiros, 8,8 bilhões. A Caixa, para atuar nesse segmento, na verdade, como os outros, como o Banco do Varejo, na verdade, veio, né, até 2006, com os seus segmentos, entrando em segmento governo, repasses de OGU, bolsa, moradia, saneamento, assistência técnica. Conforme a demanda vai precisando, vai criando novos segmentos para atendimento às demandas. 2008 entrou com construção civil, crédito, geração de empregos na cadeia de construção civil. Entrou também o programa Minha Casa Minha Vida. E 2009 abriu com a cadeia petróleo e gás. Dentro de todos esses segmentos independentes tem algo em comum em todos eles. Todos eles possuem fornecedores. E são nesses fornecedores que vem a atuação da Caixa. Porque o governo cria linhas de desenvolvimento, investimento, tudo, para os macro tomadores, vamos dizer, Petrobras e outras coisas. E a Caixa vem em suas cadeias de fornecedores atuando para fomentar e realmente potencializar essas cadeias. O crédito na Caixa, nós temos aí evolução constante. 2010 fechou com 55 bilhões em crédito ativo dentro da Caixa Econômica Federal. Então, e dentro dessa perspectiva, petróleo e gás, a necessidade civil foi adequar produtos, fazer uma leitura do que efetivamente o mercado está precisando, ver tempo de resposta, que não adianta você pensar em um produto e lançar ele daqui a um ano já muitas coisas aconteceram, se passou muita coisa, ou uma empresa faliu porque não teve o crédito, ou ela se deu muito bem porque alguém concedeu, de alguma forma. Então, nisso vem a Caixa, buscando fundings variados, sair de um negócio de dependência específica de governo, que hoje muita boa parte do crédito que a Caixa provém é de tesouro, é recurso aportado ao tesouro,
ou outras linhas, FAT, PIS, aí depende da aplicação, poupança para habitação. Então a Caixa vem buscando fundings diferentes, adequando os prazos às operações. Não adianta uma empresa vir na Caixa e falar assim, ó, quero uma linha de investimento. Ah, legal, eu te dou 24 meses para pagar. Se é uma linha de investimento, o investimento não vai se pagar em 24 meses. Tá? Taxas adequadas, tem que acompanhar a economia, previsões, proteger tanto o capital colocado quanto o negócio do cliente. Hoje a gente coloca, o mercado tem trabalhado já mudando, mas tem que trabalhar basicamente com taxas fixas. As operações dentro da cadeia petróleo e gás da Caixa já mudam, trabalham sempre com uma taxa CDI mais alguma coisa, uma taxa variável, protege a Caixa e protege também o investidor. Se a taxa de juros do país cai, a taxa para o tomador daquele crédito vai junto, também reduz. E, onde pega muito, agilidade na análise e concessão. Aqui é um ponto que aí não é Caixa, vários bancos trabalham com isso, que é cada vez mais agilizar, 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 porque o cliente, quando ele quer fechar um negócio, ele quer saber hoje se ele pode contar com o banco dele. Ele não quer saber semana que vem. O posicionamento estratégico da Caixa vem atender às necessidades de investimentos e capital de giro, seja pequena, micro, média, grande, mega empresa, a Caixa vai atender todas. Incentivar a produção de conteúdo nacional, buscar naqueles 224 bilhões que a Petrobras quer investir, transformar o que der dentro disso aqui, fomentar a nossa produção nacional, porque não adianta a Petrobras falar, vou investir 220 bilhões e ela botar esse dinheiro lá fora e trazer produto de fora, pegar prestador de serviço de fora. O negócio Petrobras, governo e Caixa Econômica é trabalhar que isso saia daqui de dentro, que o país gere a riqueza para o país e que não, isso não vá lá para fora. Desenvolver produtos que atendam essa cadeia, produtos adequados à cadeia, ao processo, à tipificação dos investimentos, das necessidades dessas empresas. E construir novos métodos de redução de risco, porque se você reduz o risco de uma operação, você melhora a análise dela, consequentemente você reduz o custo dessa operação e você favorece o cliente lá na ponta. Tá? E daí traz aí um dos processos, fundos garantidores, como tem hoje FGO, fundo garantidor, tinha antigamente seguro de crédito, alguns outros fundos do governo buscam, securitizar também operações, CRCC, que é o certificado de risco de crédito da própria Petrobras, e outros meios. E a estratégia da Caixa para isso vem alterando, criando produtos, alterando sua política, fazendo convênios. Hoje a Caixa tem um convênio a Petrobras em várias localidades, praticamente todas onde a Petrobras tem uma unidade, a Caixa está presente com convênios, seja para empresas de atendimento, seja convênios para os beneficiários dessa cadeia, o trabalhador do fornecedor da Petrobras, o próprio trabalhador servidor da Petrobras. Então, pré-aprovação de limites de crédito, onde busca agilidade, o cliente sabe que a partir do momento que ele tiver um contrato com a Petrobras, ou ele sendo um fornecedor de um fornecedor da Petrobras, e esse contrato existir, ele sabe que pode contar com a Caixa naquele crédito, com aquele contrato, tá? Que vem em encontro com a participação no programa Progredir. Nosso foco aqui. Algumas soluções da Caixa para a cadeia petróleo e gás. Antecipação de recebíveis, antecipação de créditos performados. Isso aqui são contratos executados com a Petrobras, seja de prestação de serviço ou de entrega de produto, onde o cliente ainda tem um valor a receber, a Caixa trabalha com essas créditos, adianta para ele fazer um giro, trabalhar com esse negócio e agilizar e também proporcionar. Nós temos exemplo, um contrato com a empresa de locação de veículos venceu uma licitação com a Petrobras. Um contrato de 10 milhões de reais e a empresa tinha faturado no ano anterior 134 mil reais. O cara pensou, é louco. Teve gente dentro que falou para o cara, você é louco de concorrer. O que aconteceu? Foi lá, foi em busca, contrato firmado, participou na licitação, ganhou, firmou o contrato com a Petrobras, trouxe esse contrato para a Caixa antecipou praticamente todo ele e viabilizou a aquisição dos veículos dentro do portal Progredir. O que aconteceu? Uma empresa pequena, que não tinha perspectiva, grandes perspectivas, né, na verdade, tinha, senão não teria participado da licitação, né? Não tinha grandes perspectivas de trabalhar com uma empresa como fornecedor da Petrobras, peitou, falou, eu consigo, e fez, hoje está faturando dentro do cronograma dele, está atendendo. Tá?
Antecipação de recursos estão nesses parâmetros, até 50% do contrato. Um contrato lá, 5 milhões, pode ser antecipado até 2,5 milhões. Taxa pré ou pós-fixada. A garantia, o aval do sócio e o contrato a performar, que é o contrato que ele vai receber da Petrobras. Não é algo que já existe, ele vai prestar o serviço e a Caixa vai trabalhar em cima desse serviço a ser prestado. O prazo da operação vai ser sempre de acordo com o contrato, porque ele vai ser a garantia. Então vai depender se o contrato da empresa com a Petrobras foi 48 meses, o contrato desse fornecedor com a Caixa vai ser muito próximo disso. E também não só com a Caixa, aqui entra a cadeia de fornecedores até o 4º nível, podendo ser trabalhado todos eles dentro das mesmas condições. Tá? E a forma de liberação, crédito em conta na Caixa, tanto do crédito quanto do pagamento também é debitado em conta da Caixa corrente, da Caixa Econômica. Também temos operações estruturadas, aí operações de valores maiores. Aqui pode ser também já contratos a performar ou contratos performados. O cliente, se ele não tem o recebível da Petrobras, pode utilizar outros recebíveis nessa situação. Pode também utilizar outra garantia, alienação de bens, por exemplo, ou alguma outra garantia. Um recebível de outra empresa pode ser analisado. O negócio, a situação é viabilizar a empresa. Então, o prazo também nessa operação estruturada é de acordo com a necessidade de investimento. Às vezes a empresa precisa fazer um investimento para poder fazer frente a uma licitação a ser fornecedor Petrobras. Tá? E um diferencial de mercado aqui, que seria a amortização, sistema SAC, fora do padrão de mercado. Nesse sistema prestação inicial do pagamento, ele é um pouco mais alto, mas essa parcela vai decrescendo no longo do período, conforme ele vai amortizando o contrato. E na soma geral, qualquer projeção que se faça a uma mesma taxa, o saque é sempre mais vantajoso para o cliente. Ele sempre vai pagar menos juros no final do contrato. Linhas de investimento, também, fora a operação estruturada. Bens de consumos duráveis, aquisição de equipamento novo, usado, importado ou não, desde importado se já tiver nacionalizado, já estiver dentro do país. E operações com recursos do BNDES, taxas de 6,5% ao ano no Finame, aqui no PSI BK Novos, linha do BNDES que permite aqui financiamento, 6,5% ao ano é taxa final, não tem nada mais em cima, uma linha excelente para investimento. E outras também dentro das operações estruturadas, com fundo em caixa ou BNDES ou ainda FGTS, que tem uma possibilidade onde o fundo gestor do FGTS faz investimentos em investimentos de empresas. Outras soluções também, o banco trabalha nas duas pontas, tem cliente que não tem a necessidade do crédito, mas precisa guardar o seu dinheiro. Fundos estruturados, fundos exclusivos, onde o cliente diz o que ele quer, a Caixa monta um fundo que atenda às suas expectativas e necessidades. Fundos de participações, onde fundos que trabalham com participações em outras empresas ou investimentos. Fundo de investimento imobiliário, isso aqui em alta agora no mercado, todo mundo comentando, é onde fundos juntam capital para aquisição de, normalmente, imóveis para alocação, é onde se tem trabalho com isso. A Caixa trabalha com 4 fundos, 2 deles muito conhecidos, que é o Torre Almirante e o Almirante Barroso, que são locados para a própria Caixa e para a Petrobras, um dos fundos mais comentados nesse ramo no mercado financeiro, pela rentabilidade e retorno. Lançamento de debêntures, o FIA-FGTS, que eu comentei antes, onde o fundo do FGTS investe. Então, e o Fundo Garantidor para a Construção Naval, alguns exemplos de possibilidade de aplicação. Falando agora o que era o nosso interesse, o portal Progredir, o que ele é? Um canal de relacionamento entre bancos e fornecedores, com troca segura de informações, através do meio eletrônico, para facilitar a visualização, a condução do processo do empréstimo, a leitura dele. Enfim, ele é gerido pela Petronect, que é uma empresa subsidiária da Petrobras. O intuito do programa Progredir é linkar a Petrobras, enquanto tomadora de um serviço, e seus fornecedores, que a gente chama fornecedores 1, 2, 3 ou 4, essa estrutura. Comitê de gestão, formado pela Petrobras, a Petronect, que é a administradora mesmo do portal, os bancos,
Banco Brasil, Bradesco, Caixa, HSBC, Itaú e Santander, Promimp, participantes. Fica nessa situação. Petrobras lança um contrato e tem seu fornecedor 1. Este cara vai ser um grande fornecedor diretamente da Petrobras, pode antecipar 50% de seu contrato em algumas instituições, se houver a necessidade, quiser. Todo o procedimento é feito pelo portal, ele faz a solicitação do crédito pelo portal, a Petrobras confirma o contrato dele pelo portal. Uma vez confirmado o contrato, quer dizer que a Petrobras reconhece e vai pagar aquele contrato, então facilita para o banco fazer a operação. Não. Esse fornecedor pode cadastrar o seu fornecedor 2, que cadastra o fornecedor 3, que cadastra o fornecedor 4. A cadeia até o quarto nível de fornecedores dentro do portal. Se nenhum dos 3 quiserem fazer a operação de crédito, mas o quarto fornecedor quiser, ele pode. Garantido pelo portal, toda a instrução feita dentro do portal, da mesma maneira como qualquer outro nível. Objetivos do portal, então. Criar um ambiente único padronizado com relacionamento entre bancos, compradores e fornecedores. Igual para todos, todos têm acesso às informações, não tem uma instituição privilegiada, todas têm acesso às mesmas informações. Permite o acesso a essas informações de maneira atualizada e online. Promover a concorrência entre os bancos, isso é salutar sempre para o mercado e para o cliente, principalmente. Reter o histórico de todas as informações, a fim de melhorar a base. Você vai ter ali a informação de um contrato já fornecido, seja pela Petrobras ou então, mais nesse caso, principalmente pela cadeia de fornecedor. Você tem o histórico daquele fornecedor, dizendo que ele está ali naquele portal há X meses ou há X anos, ele forneceu sempre em dia, pagou sempre em dia, recebeu sempre em dia. Não? E criar ali uma situação de qualificação de performance de contrato, onde pode, uma vez que o comprador não recebeu o seu produto, ele pode informar isso, ó, não recebi aquele produto, eu contratei, o prazo era esse, eu não recebi. E também da mesma forma, uma vez que o fornecedor entregou este produto, ele pode dizer, ó, entreguei o produto e não recebi o crédito. Para o fornecedor, o portal, nesse detalhe, traz a grande vantagem, porque ele tem o pagamento dele, o crédito dele garantido em qualquer momento. Ele notifica o banco dele e essa notificação vai para o portal que insere que não recebeu. Antes de ser liberado para aquele fornecedor, o sistema libera para quem ele está devendo. Garante o fornecimento de toda a cadeia. Rapidamente, um fluxo de funcionamento do portal. Os agentes são os compradores, no caso, basicamente a Petrobras e outros fornecedores. Os fornecedores em si da cadeia, até o F4. O portal Progredir, que administra todo o sistema. E os bancos que fazem o fornecimento de crédito. Situação aqui especificada. Os compradores, por exemplo, Petrobras vai lá, cadastra um fornecedor A. Esse fornecedor atualiza e lança no portal um contrato que ele queira antecipar junto a um banco. O comprador lança a confirmação desse contrato no sistema. O fornecedor pode solicitar, neste momento, então, um crédito ao portal, na verdade, não a um banco específico. Né? Ele solicita um crédito, ele lança lá a informação, tem esse contrato, chutar um valor, tem um contrato, 1 milhão, quero antecipar. O prazo do contrato vai estar no portal, vamos lá, 12 meses, por exemplo, em tantas parcelas. Os bancos analisam isso e fazem um retorno para dentro do portal. Normalmente, o fornecedor coloca em um prazo de 5 dias para essa resposta, pode ser menor, o fornecedor é que determina. Fala assim, eu quero resposta em 2 dias úteis, ele cadastra lá que são 2 dias úteis, os bancos que quiserem participar têm que dar essa resposta em 2 dias úteis. Uma vez que o banco confirmou, o fornecedor também fecha a contratação entre eles, daí tem que ser presencial, realmente não tem outra saída. O comprador vai atestando o recebimento daquele serviço, a prestação de serviço ou o produto. O banco atestando o recebimento dos pagamentos, daí vira a cadeia no funcionamento normal, ocorreria assim. Uma vez que a empresa, por exemplo, não pagou o banco, se ele for no fornecedor 1, ele notifica o portal, o default, que eles chamam, deu default na operação. O comprador desse produto, antes de pagar ele, retira aquele valor, repassa ao banco, é quitada a operação e a diferença é liberada para o fornecedor. Se alguma coisa também acontecer na cadeia de fornecedores, onde um comprador, no caso fornecedor 2, não pagou o seu fornecedor 3, esse fornecedor também notifica o portal, independente de operação de crédito,
E dentro do portal também fica lá a notificação de default e ele cai para dentro o pagamento. E assim vai gerando histórico de crédito, acaba sendo um histórico de crédito de facilitador. Então aqui tem mais uma situação, Petrobras com o fornecedor, ele faz a solicitação, faz o pagamento do crédito, do contrato, o banco intermedia, faz a transação dele, que seria ou o repasse direto se não houver operação, ou então o débito da prestação e a repasse da diferença. E aqui a situação dos limites de financiamento, onde eu coloquei antes que cada fornecedor pode antecipar 50% do seu contrato. E o porquê dos 50%? Um fornecedor antecipa os 50% do contrato dele, os outros 50% ficam de garantia para os outros fornecedores. Entra o fornecedor 2 da cadeia, antecipa 50% do contrato original, a outra metade fica para seus fornecedores, e assim vai criando a cadeia até chegar no fornecedor 4. Papéis e responsabilidades aqui. O das empresas, como todos, seja fornecedor ou comprador, cadastrar e atualizar seus dados no portal e indicar seus fornecedores. Aqui é onde entra muito forte a campanha do portal mesmo, que é as empresas cadastrar os seus fornecedores. Porque uma empresa às vezes tem 3 fornecedores apenas, mas às vezes cada um desses fornecedores tem 10. E assim você vai replicando a cadeia e vai facilitando o acesso a crédito para todos eles de maneira a fomentar essa cadeia. Tá? Aprovar os contratos, não adianta uma empresa entrar lá, um fornecedor entrar com um contrato, se a empresa que ele está comprando não aprovar esse contrato lá no portal, ele não será reconhecido como garantia para o portal e para o banco. Realizar os pagamentos somente através dos bancos acordados. Lá quando a empresa se cadastra e confirma esse contrato, ela está confirmando que vai pagar naquele banco onde o fornecedor dele informou. Isso dá a garantia para o banco também, para viabilizar as operações para ele. Avaliar periodicamente a performance de seus fornecedores, que aqui vai criando esse histórico tanto para novos compradores daquele fornecedor, quanto para também o banco que está analisando se está ocorrendo tudo certo. E também para o portal, que é analisar o desenvolvimento das empresas está ocorrendo, está indo certo, o sistema está funcionando, está sendo viável o sistema que nós criamos. Tá? E responder dúvidas comerciais e contratuais a seus fornecedores. Tá? Dos bancos, cumprir prazos acordados de respostas e solicitação de financiamento. Não adianta desenvolver toda essa ferramenta, o cliente pedir em 5 dias e o banco levar 10. Para começar, que ele perdeu a operação, saiu do mercado. E também, provavelmente, perdeu um cliente. Então, ele tem que realmente cumprir esse prazo. Notificar problemas de pagamento, como eu comentei antes, do default. Se algum cliente deixou de pagar o contrato ou deixou de pagar o seu fornecedor, o banco pode fazer a notificação. Efetuar os procedimentos de adesão de fornecedores. Os bancos conveniados podem fazer isso. Tem um cliente interessado, o banco pode fazer essa adesão, facilitar ela, solicitar ou simplesmente orientar via portal. Registrar financiamentos e amortização no portal. É a obrigação do banco dizer lá que ele contratou aquela operação com o cliente. E também responder às empresas acerca de dúvidas comerciais, contratuais ou financeiras. Do portal em si, os administradores do portal. Disponibilizar o funcionamento do portal para os clientes. É o que se espera e o que nós temos analisado, ele está funcionando, não tem tido problemas. Online, salvou lá, entrou com a informação, buscou, fica disponível para todos os que têm o acesso lá. Treinar empresas e bancos para o uso do portal Progredir e prover suporte de uso ao portal. As vans são empresas de comunicação, elas prestam a troca de informação, uma espécie de caixa postal, basicamente para esse fim. Elas vão fazer a troca de informação do fornecedor para o portal, do portal para o banco, do banco para o comprador e vice-versa, onde também tem tanto o envio de informação, de pagamento, de contrato, de tudo, quanto o retorno dessas confirmações. A responsabilidade também dela é garantir o pagamento de contrato entre os bancos. Vai estar lá na van cadastrado o banco e ela tem que respeitar aquele banco. Se um cliente fizer uma transmissão com um banco divergente do inicialmente contratado, ela tem que devolver a informação para correção. E também garantir que essas informações sejam sempre sigilosas, né? Segurança de informação. Tá? Temos aqui alguns exemplos, são vans reconhecidas pelo portal, GSX, Finet, Nexera, XStage.
são as atualmente autorizadas a operar. Aqui a carinha do portal Progredir, pelo endereço progredir.petronect, que é a subsidiária Petrobras, é a administradora, gestora do portal.com.br. Para fazer o cadastramento lá, quero participar. Na página seguinte tem a planilha aqui de interesse, tem que salvar a planilha no computador, fazer o preenchimento dela. E logo abaixo da planilha tem o autoatendimento, onde preenche os dados da empresa, preenche o cadastramento, anexa a planilha salva com os dados da empresa, que a Petronet solicita, e encaminha para eles. Ou então, procura o banco, que nós viabilizamos para vocês o cadastramento. Dentro dessa cadeia também temos os produtos e fornecimentos para a ponta, vamos dizer assim, desses fornecedores, são seus trabalhadores. A Caixa tem convênios diferenciados e competitivos em mercado, não adianta só você fomentar a empresa, a Caixa também vê isso, ela trabalha nas duas áreas, pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Ele vem, então, aqui na pessoa física, com o funcionário de cada uma das empresas, desde os servidores da Petrobras, até os trabalhadores, funcionários, colaboradores de qualquer das empresas do nível da cadeia. Crédito pessoal e consignado, crédito imobiliário, é onde a Caixa atua fortemente dentro do segmento, com o programa Minha Casa Minha Vida, possibilidade de financiamento do imóvel 360 meses, financiamento até de 100% com uso de FGTS. Tá? E aqui, fechando os resultados da Caixa na cadeia petróleo e gás. Nós temos hoje 7 bilhões em carteira de crédito ativa para a cadeia petróleo e gás. Então, dentro dos 55 lá, 7 bilhões são dentro da cadeia petróleo e gás. No programa Progredir, isso aqui, dados de maio, mais ou menos, 23 milhões contratados, exclusivamente dentro do portal. Uma carteira de crédito a performar dentro do portal, aí o fornecedor optou por não solicitar crédito, de 300 milhões. Até hoje, entregues 1.300 moradias a empregados vinculados aos segmentos. Isso aqui é um dado muito interessante. Às vezes a empresa, independente do porte, não se instala ou não consegue manter os seus empregados, porque o empregado fala assim, não, é complicado, é ruim, é longe, não tem onde ficar. Muitas empresas se instalam em cidades pequenas que não comportam essa entrada de novos habitantes. E a Caixa entra aqui, viabiliza, bem construtoras, todo mundo vai operar, vai trabalhar com a sua parte, mas viabiliza a moradia para esses funcionários. Projeção da Caixa em 2011 é chegar a 1 bilhão de créditos a performar, que hoje estaria em 300 milhões, e a carteira ativa dentro da cadeia petróleo e gás chegar a 11 bilhões. São números ousados, é muito dinheiro, porque aqui a gente está falando só do empréstimo. Então, o que está rolando por trás disso é que muitos fornecedores não antecipam, antecipam fora da Caixa, operam fora da Caixa. É muito dinheiro, a cadeia petróleo e gás trabalha com fábulas de dinheiro e todo mundo coloca. Qualquer empresa pode ser um fornecedor dessa cadeia. Algo que a Caixa vem trabalhando, o Progredir vem trabalhando, a Petrobras vem trabalhando. Que a Caixa quer, eles têm a intenção de maximizar a nacionalização de serviços e produtos adquiridos. Nós temos na nossa região aqui fornecedores, o pessoal conhece Dalsoc Caminhões, é fornecedor de serviço para a Petrobras, a Arxo, fornecedora de tanques, trabalha com a Petrobras linkado, e dentro desses dois exemplos, na nossa região tem mais. Quantos fornecedores essas empresas não têm? Todos eles fazem parte da cadeia. Toda empresa pode procurar fazer parte dessa cadeia. Tá? Deixo aqui ainda contato nosso na agência Itajaí, nosso telefone, a nossa superintendência. Precisar contato, ou também alguém aqui não é da região, pode ligar à nossa superintendência ou na agência, a gente encaminha para a agência, ou no próprio site nosso da Caixa. Nós temos lá na nossa rede de atendimento, tem a especificação de agências e pontos de atendimento onde pode buscar. Tá? Fechamento aqui, sempre lembrando pessoal, quem tiver intenção, poderia ser, se tiver aquela mínima vontadezinha, como o pessoal da própria Itaesa coloca, vai ali, faz o preenchimento da ficha, se cadastra como um provável fornecedor. Tem o pessoal do Sebrae, eles estão com capacitação, com orientação para se tornar um fornecedor. Às vezes a empresa diz, não tenho as qualificações, as negativas, as certificações exigidas.
eles dão um auxílio, eles dão uma consultoria nisso para fazer esse atendimento. Tá? E também, aí entra Caixa Econômica, friso novamente, temos outros bancos também, mas friso novamente, Caixa Econômica, buscando viabilizar. A empresa precisa de crédito, precisa de apoio, precisa de um gerente para auxiliar, às vezes, numa consultoria, alguma coisa. Estamos ali, estamos presentes sempre à disposição. Agradeço a participação, agradeço o tempo de todos. Estamos à disposição com a Caixa Econômica aí para o que precisar, às vezes, seja na empresa, na pessoa física. E obrigado a todos novamente.